A palavra que nós vamos compartilhar nessa noite é Mateus 5:3. O tema dessa noite é o tempo de colher. Eu vou repetir. É tempo de colher. Nós fortalecemos, nós semeamos na campanha do mês passado e o tema desse mês é colheita. Chegou o tempo de colher. E aqui eu quero desde já trazer uma reflexão para a amada igreja. Porque quando nós falamos de colher, nós falamos de algo que nós semeamos, como nós aprendemos no mês passado, nas ministrações que foram ministradas nesse altar. E quando nós falamos de colher, nós sabemos que o que se planta, que você semeia, você colhe. É possível plantar batata e comer morango? Eu vou plantar batata e vou colher morango. É possível? Não. O que você planta, você vai colher. Quem tem projetos, quem tem sonhos aqui? Levanta a mão. Muitos de nós temos sonhos e projetos. Só que para que esse sonho, esse projeto venha concretizar lá na frente, eu preciso começar a semear. E o semear é hoje. Mas eu tenho um sonho de conquistar um carro. O que você está fazendo para conseguir o recurso para conquistar o seu carro? Então, quando nós olhamos dessa forma, não quer dizer que eu sonhei e eu já vou ter. Existe um processo a perseguir, a ser conquistado, a ser batalhado para conquistar um sonho, uma casa, um carro, um projeto lá na frente. Isso estou semeando, há um tempo de crescimento e há um tempo de colheita, onde eu vou conquistar lá na frente. Quantos estão me entendendo? Nessa noite é uma noite de Santa Ceia. Irmãos, se tem um culto que o meu coração queima mais, não que não queime nos outros cultos, mas é a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia nós precisamos ter a ciência de trazer uma reflexão sobre a nossa vida. Nós precisamos ter a ciência de pensar o que nós estamos semeando. Porque tudo que eu semeio, uma hora eu vou colher. É engraçado que quando nós estamos num trânsito, aquele trânsito, um caos, às vezes sempre tem aquele espertinho, que a fila está grande, ele vem e joga na sua frente, não é, Rodrigo? Você pode ter certeza, lá na frente alguém vai jogar na frente dele também. É automático a colheita. E quando nós estamos em culto de Santa Ceia, há um tempo que nós precisamos refletir, olhar verdadeiramente para as nossas vidas. A condução que eu estou conduzindo a minha vida, que eu estou conduzindo a minha família. Eu preciso olhar verdadeiramente para mim, sabe? Tirar aquela máscara que às vezes coloca de estar tudo bem e não olhar verdadeiramente, Senhor, a minha conduta não está sendo legal. Senhor, o que eu estou fazendo que não te agrada? Quais são as sementes que eu estou semeando para me colher lá na frente? E culto de Santa Ceia é um culto onde nós precisamos ter essa reflexão. Assim como Paulo vai dizer, olha, para que vós olhai para si, examine-se o homem a si mesmo. E nós precisamos, todos os cultos da nossa vida, examinar como nós estamos. Porque a verdade, como a palavra diz, que nós somos embaixadores de Cristo, nós precisamos ser a representação de Cristo aqui na terra. E se você é representação de Cristo, manifeste Ele. E que nessa noite a palavra vai ser lançada neste lugar. Mas que à medida que a palavra venha a ser lançada, o Senhor venha trazer o teu coração conforme lhe apraz. Que você não feche o teu coração. Que você abra verdadeiramente o seu coração nessa noite para examinar a si mesmo. Para ver, Senhor, mostre-me quais são os caminhos que eu estou errando, que eu estou andando errado. Mostre-me, Senhor, o que não agrada o teu coração. Sabe, irmãos, você já chegou a imaginar naquele grande dia? Você está naquela fila para prestar conta ao Senhor. Você está ali todo feliz, Jesus, a grande dia chegou, que alegria. E está ali achando que é uma ovelhinha.
E Jesus olha para você: ei, psiu, no meu rebanho só entra ovelha, bode não. Já pensou? De que adianta você ter ficado 20, 30, 40, 50 anos na igreja, fazendo a obra, fazendo tudo, achando que está, uau! E naquele grande dia ele fala assim: ei, apartai-vos de mim, não vos conheço. Nós precisamos refletir, nós precisamos pensar, como está sendo a minha conduta? O que é que eu estou semeando? Porque o que eu estou semeando agora, lá na frente, eu vou colher. E a palavra de Mateus 5, a partir do versículo 3, ele vai dizer para nós sobre as bem-aventuranças. E ele vai começar dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos ler até o 12, tá? Pode seguir. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois deles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidores por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa vida, a nossa família diante de Ti nessa noite. Apresentamos cada família que está aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, cada uma das famílias que estão nos assistindo neste momento. Da mesma forma que essa palavra foi lançada, que ela venha entrar no coração de cada um dos Seus filhos, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade neste lugar, que o Senhor possa, Senhor, entrar em lugares onde homem nenhum pode entrar, assim como diz em Hebreus, a Tua palavra, Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, que ela vai entre juntas e medulas, e ela é apta a discernir as intenções do coração. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, adentra com a Tua palavra nesses lugares, onde nós não podemos tocar, mas ela pode entrar e transformar, e fazer o novo do Senhor, sobre a vida dos Seus filhos, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti, nós repreendemos toda ave de rapina que vier para este lugar, para roubar a Tua palavra. Nós damos uma ordem agora que bate em retirada deste lugar, acampa Teus anjos ao redor deste lugar, Senhor, cerca numa redoma de fogo, e somente o Teu agir, o Teu Santo Espírito venha sobre este lugar, sobre essas vidas e nas casas que estão nos assistindo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Bem-aventuranças. O que significa bem-aventuranças? Bem-aventuranças é um estado de profundo bem-estar. Felicidade completa que só é alcançado pelos santos e justos no céu, junto a Deus. Então você quer dizer assim: ah, mas eu sou bem-aventurado? Sim. Pode olhar para o teu irmão e falar: você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Sabe por quê? Porque os bem-aventurados alcançam este lugar com Deus. E é somente com Ele que você vai conseguir alcançar este lugar. É somente com Ele. E eu quero decorrer com você aqui, porque de fato esse texto em si,
ele vai falar completamente sobre o que nós estamos dizendo, sobre semear e sobre colher. Por quê? Porque ele começa dizendo no 3, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, há uma recompensa lá no céu. Quantos estão me entendendo? Ele semeia e tem uma colheita. Porque nem sempre a colheita sua vai ser material. Existem colheitas que são espirituais. E a Bíblia nos ensina que o tesouro aqui na terra, a traça, a ferrugem corrói, mas os tesouros eternos não corrói. E nós precisamos ter esse entendimento, porque quando ele fala sobre pobre de espírito, ele não está dizendo em relação à pobreza em dinheiro, ele está dizendo sobre uma pessoa ser humilde, uma pessoa ser dependente de Deus. Essa pessoa que ela tem um coração humilde, ela tem uma dependência de Deus, a recompensa dela é o reino dos céus. Alguns entenderam. E sabe o que é interessante? Quando nós olhamos Jesus, nós vamos ver Jesus em um determinado momento, onde os discípulos estão ali discutindo. Quem expulsou mais demônio? Quem é o maior? Quem tem mais poder? Quem vai sentar à direita? Quem vai ficar perto do mestre? Jesus fala, ei, psiu, criança, vem cá. Ele chama os discípulos e fala, você está vendo essa criança aqui? Vocês querem ser grande? Para você ser grande, você tem que ser como essa criança. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo para os discípulos assim, ei, se vocês quiserem crescer, sejam totalmente dependentes do Pai. Eu vou repetir. Se você quer ser grande, seja como essa criança, pequeno, mas totalmente dependente do Pai. Sabe, Fernando, que é interessante que hoje nós vemos uma geração, e eu falo assim, né, em casa, eu vejo o Bernardo. O Bernardo, ele está crescendo, porque, irmão, é normal, tá? Na fase de crescimento, a gente já acha que sabe tudo. Eu já fui assim. Ah, eu sei. Filho, não pode. Papai, eu já sei. Aham, tá bom. Bernardo, ó, isso é. Papai, eu já sei. E acontecem os erros. E sabe o que é interessante? Que Deus é assim comigo e com você. Porque Ele vai falar algo que você fala, eu já sei fazer. Eu sei como que é, Deus. Ele só fica olhando assim e fala assim, filhão, eu sei que você não vai conseguir, mas tudo bem. Já que você sabe, pode fazer. E aí o que acontece? Dá ruim. Como diz o Bernardo, dá ruim. E aí chora, né? E às vezes acontece isso. Por quê? Porque é a fase de crescimento. Então, na realidade, a primeira coisa que ele vem dizer, olha, você quer ser bem-aventurado? Então, tem um espírito humilde, um espírito pobre. Um espírito humilde, aonde ele não se engrandece, aonde ele olha para os céus e fala, Pai, eu sou totalmente dependente de você, eu preciso de você, eu não sei viver sem você, Pai, eu preciso de algo, eu te peço, eu vou precisar de mais alguma coisa, eu te peço, eu vou precisar tomar uma decisão, eu vou buscar o meu Pai, Pai, o que eu faço? Pai, e agora? Por quê? Porque o Pai sabe o que é melhor para o filho. No versículo 4 ele vai dizer assim, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, quando ele está falando aqui sobre a questão do choro, sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo verdadeiramente a um coração que tem arrependimento. E fala, bem-aventurado é aquele coração que se arrepende dos seus erros. Bem-aventurado é o que tem a sensibilidade espiritual de ouvir a voz da justiça diante do coração duro. Porque há dureza no coração do homem. E quando eu digo homem, não estou referindo a sexo masculino e feminino, ao ser humano.
Porque se tem uma coisa que nós precisamos entender, que às vezes não quer dizer que você está aqui na igreja, totalmente que Jesus está dentro do teu coração. Nossa, pastor, por que você está dizendo isso? Porque lá em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta aí, aquele que abrir, eu entrarei e cearei, e ele ceará comigo. Porque às vezes você pode estar aqui, mas o teu coração está fechado. E às vezes seu coração se fecha por questões de tocar em áreas que você não goste, tocar em algumas áreas que você não quer ser tratado. Porque, irmão, se tem uma coisa que o cristão precisa entender, é que a primeira coisa, que a mudança precisa vir, é a transformação do caráter de Cristo. Você precisa refletir a Cristo em todos os sentidos. E o coração endurece. Nossa, mas a palavra hoje tá ruim. Não, é o seu coração que está petrificado, irmão. Desculpa, sorry. I'm sorry. É o coração. Porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. E aqui ele está falando justamente isso, que esse choro é um coração que se arrepende. É um coração que tem a sensibilidade de ouvir e falar: peraí, Deus, será que realmente não é verdade isso? Será que eu não preciso verdadeiramente abrir o meu coração? É você ter essa sensibilidade de se arrepender, de olhar para trás e falar: opa, esse caminho aqui não é o caminho que é para mim seguir, eu vou voltar. Eu não vou ter nenhum problema em me arrepender, em voltar e seguir o caminho correto que tem que seguir. E a outra coisa que ele fala é justamente que os que choram serão consolados. Ou seja, eu estou semeando com lágrimas, mas há uma colheita ali na frente para mim. Há uma colheita. Salmo 126 vai dizer: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Está chorando, irmão? Está chorando, irmã? Mas pastor, você não sabe o que fizeram. Está chorando? Tem consolo para a tua vida. Está chorando? Tem consolo para a tua vida. João vai dizer assim: na verdade vos digo, que vós chorais e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando você chora, o mundo se alegra. Olha isso. Quando você chora, o mundo se alegra, mas os céus te consolam. E Apocalipse 21:4 ele vai dizer para nós: e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: levanta sua mão, levanta sua mão. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Quero profetizar e liberar essa palavra sobre a tua vida. E o que estava sentado sobre o trono, ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Amém? Toma posse. Toma posse que há novidade de vida sobre a tua vida nessa noite. Você toma posse que o Senhor te trouxe aqui para dizer: ei, eis que hoje farei algo novo sobre a tua vida. A quinta bem-aventurança que ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Semente e colheita. Quando está falando sobre mansos, irmão, está falando justamente uma pessoa que tem um domínio próprio. Você tem domínio próprio? Quando pisam no teu calo, você pede desculpa? Ou você vai acusar que foi ele que pediu, que pisou no seu calo? Ou você vai arrumar uma treta braba, santa, com a pessoa que pisou no teu calo? Será que no momento de ira você se segura em vez de você gritar e esgoelar? Ou talvez espancar uma criança, um filho, por algo errado que fez? Como tem sido aí o teu equilíbrio?
Como está a semente da mansidão aí na tua vida nessa noite? Você está semeando a semente da mansidão na tua vida, para você colher ali na frente? Para você colher lá na frente? Tá? Porque está dizendo que os mansos, há uma herança lá na terra para você. Cadê os mansos aqui nessa noite? Há uma herança lá na terra, nos céus para você. Colossenses vai dizer assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis. Tem alguém aqui que precisa liberar perdão nessa noite? O Senhor preparou essa noite para você, para que você venha consertar a tua casa, para que você venha consertar a tua vida. E não é para amanhã, é para hoje. Coisas novas é para hoje que o Senhor tem na tua vida. Então as atitudes suas têm que ser hoje. É hoje. Quer ser bem-aventurado? Semeie. Semeie. Mas pastor, está difícil. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Eu não estou aguentando, está tão pesado, está difícil mesmo, irmão. Está difícil. Difícil é você entregar a tua vida lá naquela cruz. Sofrer o que Jesus sofreu, isso é difícil. Isso é impossível para nós. Mas a palavra de Jesus para a tua vida, em Mateus 11, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Está pesado? Se está pesado é porque você não está com o jugo de Jesus. Ele está dizendo para você nessa noite: ei, tomai de mim, porque sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Quando está falando sobre justiça, irmãos, está falando sobre justiça de Deus. Não é a nossa justiça não, irmãos. Porque se for a nossa justiça, a gente vai até preso, sim ou não? Porque às vezes dá vontade de matar alguém, não dá? Não dá vontade de pegar alguém e... Não é assim? Você fala, parece que entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. E está fazendo a mesma coisa. Aí depois a pessoa vem falar para você, perguntar a mesma coisa de novo. Você fala: ah, que legal. Você fez aquilo lá? Não, então faz de novo. Porque tem gente que às vezes tem que pedir sabedoria, né, Bonfim? Que se pedir força você mata, não mata? Fala: Deus, me dá sabedoria, que se pedir força eu mato. E tem que tomar cuidado com o que você pede para Deus, viu, irmãos? Toma cuidado com o que você pede para Deus. Porque às vezes você esquece e Deus não esquece. E no momento mais feliz que você está, Ele fala assim: ó, agora eu vou dar aquilo que você pediu lá atrás. E você tinha até esquecido já. E aí você fala: Deus, por que eu estou passando por isso? Aí assim, depois de muito tempo, abre um telão na sua mente e fala assim: ó, a setinha, você orou lá atrás. Você orou lá atrás. E às vezes acontece isso. E bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Em João 8,7 ele diz assim: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-lhes e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Misericórdia. Aqui nós vemos Jesus como uma mulher que foi pega no adultério. E os seus acusadores vêm diante de Jesus para poder pegar Jesus também. E fala: mestre, olha, ela foi pega. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, ela precisa morrer apedrejada. E Jesus está ali só de boa, só aqui ó, escrevendo. E aí, mestre? Jesus levanta e diz assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Como está o teu coração? Como está aí a semente da misericórdia no teu coração nessa noite? Semeie misericórdia, irmãos. Não termine de matar as pessoas que erraram, não. Errar faz parte. As pessoas erram, somos ser humano. Mas você é cristão, você é cristã. Nós viemos para fazer a diferença nessa terra. Jesus veio justamente para os doentes, não veio para os sãos. Se nós olharmos para nós vamos ver que nós éramos muito doentes lá atrás. E Jesus nos curou. E é isso que Ele quer fazer com os novos que vêm. Com as pessoas que estão doentes, com as pessoas que erram, que pecam. Não vá justamente com a justiça humana matar aquela vida de vez. A justiça que Ele está dizendo da misericórdia aqui, a misericórdia ela tem que ser a misericórdia do Senhor. E nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos ter esse coração. E quando você verdadeiramente age com misericórdia, você vai receber misericórdia. Há uma passagem que ele vai dizer sobre um servo que devia para o rei, onde o rei usou como misericórdia com ele. E ele não usou de misericórdia para o seu conservo. Pois quando o rei ficou sabendo, pegou ele, levou de volta e prendeu ele. Falou assim, olha, eu agi com misericórdia com você. Por que você não agiu com misericórdia com o seu conservo? Pois agora você vai para a cadeia, no lugar de ranger prantos e dentes. Então, de fato, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós agimos com as pessoas. Porque da mesma forma, se nós formos misericordiosos, há uma conta lá no banco depositado, que quando você precisar de misericórdia, ela vai estar lá pronta para te socorrer. Mas se você não fizer isso, da mesma forma que você fizer com o próximo, vai ser feito com você também. Amém? Tá difícil aí, irmão? Vamos lá, tá terminando. Aqui, no 8 ele vai dizer, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando nós vemos aqui o limpo de coração, irmãos, esse processo de limpeza em nosso coração é um processo que precisa ser diariamente. Porque nós sujamos com pequenas coisas. Você vai pegando um rancinho daqui, um negocinho dali, e aí a sujeirinha vai vindo. E sabe o que é interessante? Que se você estiver andando na rua, você não tropeça em pedra grande. Tropeça? Você está vendo uma rocha ali, você vai desviar dela. Mas as pedrinhas pequenas que tropeçamos, e são essas pedrinhas que vai entrando no nosso coração, que vai sujando. Por isso que ele vai falar, nós precisamos ter um coração limpo, um coração bom, não um coração mau. E isso ele fala justamente sobre a sinceridade do nosso interior, a transformação em Cristo genuinamente. Porque a transformação por fora é visível, mas a transformação interna somente Deus conhece. A transformação por fora, ela é tão mais rápida e fácil. Eu posso pôr uma roupa, paz do Senhor, irmão Mário, tudo bem? Mas e quando eu estou sozinho? E quando eu olho para o espelho e vejo verdadeiramente quem eu sou? E as coisas que estão em oculta dentro do coração? Mas ninguém sabe. Mas Deus sabe. Salmos ele vai dizer que ele já sabe o que você vai falar antes mesmo de você falar. Você pensou, ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece a intenção do seu coração. Sabe aquela coisa? Eu vou para a igreja, eu vou me reconciliar, eu peço perdão. Mas lá dentro, você fala, semana que vem estou indo para a balada de novo. Depois eu peço perdão ao Senhor. O Senhor já sabe que você vai fazer isso. Só que deixa eu te falar uma coisa, toma cuidado. Toma cuidado porque pode acontecer de não dar tempo de você voltar novamente e pedir perdão para Ele. Porque a graça, ela é de graça, mas ela tem um preço. A graça ela é de graça, mas ela tem um preço. Que preço é esse? Sem santidade ninguém verá a Deus. Toma cuidado. E aqui no 10, no 9 ele vai dizer assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus.
Irmãos, aqui é tão sério isso, os pacificadores, por quê? Porque aqui é uma semente onde ele está falando de pacificar, de você entrar em um ambiente de caos, em um ambiente de guerra. Desculpa. E você no meio desse ambiente de trevas, de escuridão, você ser luz. No meio dessa guerra, você trazer paz. No meio da discussão, você trazer ali um acordo. Você ser luz em meio à escuridão. É isso que ele está dizendo. E quando ele fala a colheita, esse é filho de Deus. Mas se você está no meio do caos e você ajuda a fermentar mais ainda, a fofocar mais ainda, a falar mais ainda das pessoas para trazer uma contenda geral, você não é filho de Deus, é filho das trevas. É o que está dizendo aqui. Que se você traz a paz, você é filho de Deus. O oposto da paz é a guerra. O oposto de filho de Deus, filho do diabo. É sério, irmão. É muito sério. E sinceramente, assim, não fica bravo com o pastor, não. Está na palavra. A palavra, ela perpetua. A palavra do Senhor, ela perpetua. Sabe por quê? Porque o que a gente faz, daqui 10 anos, 5 anos, ninguém lembra mais. Mas a palavra proferida, ela perpetuará. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela perpetua. Jesus, ele disse para o cego: que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a enxergar. E ele volta a enxergar. Está na Bíblia. Faz quantos anos? Mais de 2000 anos atrás. Perpetuou. Quando Jesus libera uma palavra, ela perpetua. Nós precisamos ter esse entendimento, que é a palavra de Deus. Mas pastor, como eu vou conseguir? Se você talvez hoje não consegue, e você está nesse meio de ambiente de guerra, e não sabe lidar com isso, existe um nome chamado Jesus, e ele é conhecido como Príncipe da Paz. Maravilhoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Chama Ele. Senhor, eu estou no meio da guerra, eu não consigo. Help me, please. Me ajuda, por favor. Pede ajuda para Ele, pois Ele é o Príncipe da Paz. Estão comigo? Podemos continuar a semear ou não? Posso? E o 10, ele vai dizer assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem aqui já sofreu perseguição? Levanta a mão. Sabe, irmãos, o interessante é que muitos de nós sofremos perseguição, principalmente quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Sim ou não? Ou é só eu que passei por isso? Parece que, pastor, depois que eu me converti, eu sofri perseguição e a minha vida não era assim. É verdade, bem-vindo ao time. Seja bem-vindo, é assim mesmo. Sabe por quê? Porque as trevas não gostam da luz. Simples. Simples. Mas pastor, estou passando. Aleluia. Mas pastor, estou passando perseguição no trabalho, estou passando perseguição. Irmãos, vai acontecer, isso acontece com todo mundo. Por quê? Porque Satanás não está contente. Porque você está semeando a justiça de Deus. E ele não quer que você faça isso. Mas se te consolar, se isso te consolar, José foi perseguido por seus irmãos. Davi foi perseguido por Saul.
Elias foi perseguido por Jezabel. E aqui nós estamos falando de grandes homens que marcaram a história na Bíblia e que nos ensina até hoje que a palavra de Deus perpetuou na vida deles. E é assim que essa palavra tem que ser na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus, ela tem que entrar em nosso coração e ela tem que perpetuar. É como se fosse escrever aquela tábua das leis dentro do nosso coração, para que nós venhamos vivenciar verdadeiramente o amor de Cristo, vivenciar verdadeiramente, assim como Jesus andou, nós venhamos andar nessa terra, como representação de Cristo, exalando o bom perfume dele, perdoando quem tem que perdoar, semeando mansidão, semeando perdão, semeando arrependimento. Isso precisa perpetuar em nosso coração. Mas a perseguição, ela é o processo, é necessário. Sabe por quê? Porque se ninguém te perseguir, você acomoda. Você fica parado no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque tá gostoso do jeito que tá, deixa como tá. E parece que Deus fala assim, tá bom demais aí, né, Bonfim? Deixa eu botar uma perseguiçãozinha aí. Às vezes parece que é assim que acontece na nossa vida. Mas isso Deus permite, sabe para quê? Para forjar o caráter de Cristo em ti. Para forjar você para aquilo que Ele tem sobre a tua vida, para que você venha passar o processo, para viver o propósito, porque jamais você vai viver o propósito se não suportar o processo. É necessário. Se eu tenho um sonho hoje, eu tenho que começar a semear agora, mas há um trajeto a seguir, há um processo a perseguir. É fácil? Não, não é fácil, mas eu não vou desistir, eu vou continuar, porque eu vou vivenciar os meus sonhos, os meus projetos, o propósito de Deus na minha vida. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. E aqui o 11, irmão, ele vai dizer assim: bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Agora vem comigo. Você já foi perseguido, sim ou não? Falaram mal de você, sim ou não? Doeu? Machucou? Existem momentos em nossa vida que pessoas acabam falando mal de nós, pessoas que você jamais imaginou que poderia fazer isso contigo, pessoas que assentou na tua mesa, pessoas que você acolheu quando ela mais precisou, pessoas que eram criança, depois ela cresceu um pouco, e aí ela já sabe de tudo, e ela começa a falar até mal de você. Só que Satanás sempre vai usar pessoas próximas a você para te ferir, sabe por quê? Ele não vai usar um estranho. Se você estiver na rua e alguém falar alguma maldição, xingar você na rua, a pessoa que você não conhece, você não vai nem ligar. Mas se for uma pessoa que você ama, que está do teu lado, que você acolheu, que você pôs na tua mesa, que você ajudou, vai ferir o teu coração. E Satanás é especialista nisso. Ele é especialista em usar pessoas ao nosso redor, próximas a nós, para nos ferir. E isso é justamente para que venha nos tirar do propósito que Deus tem na nossa vida. Jesus, na última ceia, Jesus entra lá para lavar os pés dos discípulos. Irmãos, vamos ser sinceros. Jesus sabia que Judas ia trair ele, sim ou não? Sabia. Mas olha a galera que estava com Jesus: Judas, Pedrão. Você fala, mas Pedro é o discípulo? Sim, mas negou ele. Ele falou: Pedro, ó, antes que gale cante 3 vezes, você vai me negar. Tomé, eu preciso ver para crer. Olha a galera que estava com Jesus. Jesus é a grande referência para nós de como ser cristão, de ser como Ele.
Porque de fato, quando nós vemos ali Judas no meio, Judas ele estava ali justamente para quê, irmãos? Para tirar Jesus do propósito ou concretizar o propósito de Jesus? Jesus diz, é necessário que aconteça. É necessário. Mas pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer para você, irmão, que é necessário os Judas vir na sua vida. É necessário os Judas vir na sua vida. Ah, mas pastor, traiu. É necessário a traição vir sobre a tua vida. Mas por quê? Porque o que precisa prevalecer na sua vida é o amor. O que precisa prevalecer na sua vida é Cristo. O que precisa prevalecer na tua vida é o propósito de Deus na sua vida. Mas qual é a diferença, pastor? A única diferença é o seguinte: Pedro, ele negou Jesus mediante uma situação e uma circunstância. Porque quando você olha o final de Pedro, ele chega a um ponto onde ele vai ser crucificado e fala, ei, de pé não, me bota de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi crucificado. Quando nós vemos Tomé também morreu por amor a Cristo, todos os discípulos. A diferença deles com Judas é que Judas tinha um coração mau. Escute isso. Judas tinha um coração mau. Pedro voltou, Tomé voltou. E Judas? Judas se foi. Deixa eu te falar uma coisa. Os Judas que passaram pela tua vida, você não precisa fazer nada. Porque o Judas em si, ele vai embora sozinho. Ah, pastor, mas tem pessoas... As pessoas que verdadeiramente falaram mal, pisaram na bola e realmente ainda gosta, ama você e entende o significado da palavra do Senhor, elas vão voltar e vão pedir perdão a ti. Mas Judas que tem coração mau, você pode deixar os Judas que eles vão embora sozinho. E eu não sei nessa noite como que está o teu coração aqui nesse lugar. Feche os teus olhos, por favor. Comece a refletir. Comece a pensar nos Judas que passaram na tua vida. Comece a lembrar das pessoas a qual pisaram na bola contigo, falaram mal, levantaram mentiras contra você. Comece a pensar nessas vidas. Comece a pensar, fala, Espírito Santo de Deus, me traz à memória essas pessoas. Porque nessa noite eu quero semear na vida dessas pessoas. Eu quero colocar a semente do perdão. Eu quero colocar a semente que eu vou liberar essas pessoas. Eu quero colocar a semente do amor. Me dá amor para essas vidas, para que eu possa orar pelos meus inimigos, assim como a Bíblia nos ensina. Comece a falar com o Espírito Santo nessa noite, porque é necessário passar, sabe por quê? Porque essas pessoas vêm simplesmente para forjar o teu caráter em Cristo. É para que você venha vivenciar o processo, para viver o propósito de Deus na tua vida. Mas o Senhor nessa noite está falando, ei, eu tenho amor para você. Jesus está dizendo, eu tenho cura para a tua vida. Eu tenho salvação para a tua casa. Jesus está dizendo, ei, deixa eu tocar nesse lugar nessa noite. Talvez você paralisou o ministério que você tinha. Talvez a igreja que você veio de outra igreja, líderes que eram para te apoiar, te feriram. Talvez a liderança, talvez dessa casa mesmo, ela te feriu, ela te magoou e você se fechou o coração. Acabou ficando com o coração fechado, não permitindo nada. O Senhor está dizendo, ei, abre nessa noite que eu quero tocar nesse lugar. Eu quero tocar. Ele está dizendo, você precisa de mim nessa noite. É de mim que você precisa essa noite. Fale com Ele. Versículo 12 vai dizer, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite?
Vós sois o sal da terra. Eu vou repetir. Vós sois o sal da terra. Se o sal não for ímpido, com que há de salgar? Para nada mais pressa, senão lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Olha para o teu irmão aí, bem no olho dele e no olho dela. Fala assim: ei, luz, chegou a hora de brilhar. Chegou a hora de brilhar. Vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos, a todos, a todos da casa. Então assim, resplandeça a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ei, chegou o tempo da colheita. Seja a luz, seja o sal, dê o tempero na medida certa. Seja a paz em meio à guerra, seja a luz em meio à escuridão. Carregue o bom perfume de Cristo que há em ti. Exale esse perfume nos ambientes que você estiver. Se é para aplaudir para o Senhor, aplauda.